Bom, hoje o jogo é rápido, eu acordei, peguei um cafezinho, quentinho, docinho e me recordei e pensei, pô, como o cérebro é frágil, né? Deixa eu tomar um golinho antes. Guardar aqui. O que acontece com o cérebro? O cérebro está sempre olhando, reparando, percebendo, por exemplo, a nossa hierarquia de dominância. Qual posição hierárquica eu estou no ambiente que eu pertenço? Ele sempre está computando essa informação de forma inconsciente. E isso faz o seu comportamento ser alterado. Como você pode utilizar isso, simplificando, já cortando logo para os fatos? Como você pode utilizar isso com mulher? Toda vez que você vai sair com uma mulher, isso serve para todas as áreas da vida, tá? Se você pensar de forma compenetrada, você vai perceber que dá para utilizar em tudo. Mas vamos utilizar aqui com mulher. Quando você vai sair com uma mulher, o local no qual vocês interagem, a posição da sua cadeira, a posição do seu corpo, se você está em uma posição de vantagem emocional, automaticamente você se sente assim também. Seu cérebro percebe isso e te potencializa. Como ele faz isso? Ele capta mais testosterona, a testosterona ela sofre uma leve alteração e você fica se sentindo mais corajoso, mais desinibido. O nível de cortisol do seu organismo desce e aí você se sente mais tranquilo, menos nervoso. E o contrário acontece com a mulher. Simplesmente você pegando uma cadeira, por exemplo, num restaurante, numa lanchonete, colocando você como principal, a cadeira de costas para a parede, você no melhor lugar, com a visão toda tranquila para você não precisar se preocupar. Sabe aquelas pessoas que ficam de lado assim, no bar, na lanchonete ou de costas? Elas sempre estão em posições de desvantagem. Se você reparar, normalmente elas de fato não estão comandando ali o ambiente. Então o seu cérebro sempre repara a posição que você está no ambiente e se você é o de maior destaque ou não. Se você não for, ele acontece justamente o contrário. Seu nível de cortisol sobe, a testosterona dá uma pequena descida e você fica mais nervoso. Dependendo das circunstâncias, você perde até a sua capacidade de automonitoramento. O que é isso? É quando você chega num ponto de estresse, de ansiedade, em que você não consegue pensar com clareza, simplesmente porque você foi enquadrado emocionalmente em posição de inferioridade. Ou seja, as pessoas que estão em posições superiores, mesmo elas não sendo superiores de fato, as pessoas que sabem, os homens que sabem se enquadrar em uma posição de superioridade, seja falando ou agindo, simplesmente uma cadeira, por exemplo, uma poltrona melhor, mais bonita, faz com que você se sinta mais inibido, faz o seu nível de testosterona subir. Uma cadeirinha mais fraca, mais painha, faz seu nível de testosterona descer. Sempre você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes e no contexto social, que aí você consegue se sentir melhor. Os mais inteligentes, as pessoas mais inibidas, aquelas pessoas que estão se sentindo confortável no ambiente, são as pessoas que se colocam sempre em posição de vantagem, em posição de superioridade. As pessoas que se sentem desconfortáveis, levemente ansiosas, se sentem mais retraídas e ficam inconscientemente querendo agradar as outras, essas pessoas estão em posição de desvantagem e elas não sabem disso. O fato de estar em posição de desvantagem faz com que elas queiram agradar. E olha que interessante, quando você sai com uma mulher e ela sente que ela está em posição de desvantagem, ela não percebe isso de forma lógica, ela sente. Se ela está em posição de desvantagem e está sentindo que precisa te agradar de alguma forma, significa para ela uma prova emocional para ela mesma de que você é superior. E por isso fica muito mais fácil a mulher sentir atração sexual por você. Porque no enquadro, seja utilizando palavras ou enquadrando a mulher no ambiente, utilizando manobras para que você fique sempre em posição de vantagem, você consegue gerar essa sensação. E sempre para as pessoas, para o cérebro principalmente, a verdade ela é emocional. Inclusive o cérebro sempre toma as decisões muito antes de você ficar consciente. Parece que é você quem está tomando, mas normalmente o cérebro já pensou muito antes e resolveu a questão, só depois você fica sabendo. Você vive um eterno déjà vu, mas isso é outro assunto. Então eu falei hoje sobre a questão do enquadro emocional utilizando principalmente o ambiente, o corpo, mas também existe o enquadro emocional
que dá para você utilizar usando palavras. Mas esse a gente deixa para uma próxima. Fechou?